Bom dia, pessoal, meu nome é Lucas Abraão, sou estudante do curso de jornalismo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o código de ética dos jornalistas e como isso é extremamente importante para a nossa profissão. Além do mais, vamos falar um pouquinho sobre o respaldo que esse assunto dá ao Código de Liberdade de Imprensa. No mês de maio é comemorado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa e a professora de jornalismo Maria Isabel Braga traz uma opinião acadêmica a respeito do assunto. Quando a gente fala na formação universitária, é importante que nas escolas de jornalismo a gente possa discutir e ter algumas noções implementadas na prática sobre a ética profissional. Todas as profissões têm os seus compromissos éticos e com o jornalismo isso não seria diferente. Então, o Código de Ética do jornalista, ele foi implementado tendo aí a associação de várias, a contribuição de várias instituições relacionadas ao nosso trabalho como jornalistas. E hoje o que a gente tem, via de regra, para o norte em relação ao trabalho jornalístico no Brasil, é o Código de Ética, então, publicado pela FENAGE, a Federação Nacional, né, dos Jornalistas. Então, esse Código de Ética, inclusive, ele é disponibilizado no site da FENAGE. Quem tiver curiosidade, ainda não conhece, pode acessá-lo. É importante que a gente conheça esse material. Isso para a sociedade de modo geral. Para o jornalista, ele é mais do que essencial saber exatamente quais são ali os nortes em relação à atuação profissional, a situações que, de repente, possam despertar algum tipo de desconforto dentro da prática jornalística. E aí a gente pode listar relações com fontes, a relação com a própria empresa de trabalho, questões relacionadas muito à censura, em que se discute também isso. Afinal de contas, o jornalista faz esse entremeio entre fato e sociedade. E aí, muitas das vezes, isso pode acontecer em determinadas situações. Então, o Código de Ética, ele prevê exatamente isso. Qual comportamento eu, como jornalista profissional, devo ter enquanto alguém que está reportando algo e enquanto também um profissional que está ali desempenhando o seu trabalho. E a aluna de jornalismo Júlia Martins nos conta a importância do Código de Ética dos jornalistas. A gente vê isso ao longo da faculdade, eu acho extremamente importante, principalmente hoje em dia, em que qualquer pessoa consegue criar um conteúdo nas redes sociais e sair circulando isso como se fosse um conteúdo noticioso, mas na verdade a gente estudando sabe que não é. Porque a gente tem que seguir várias regras e estar realmente dentro do código para ser ético com as pessoas, né? Ser jornalista é transmitir informações da forma correta, de forma verídica, realmente com responsabilidade dos fatos. Então, eu acho que dentro do ambiente universitário, principalmente, você ter acesso ao código de ética, estudar ele, se aprofundar nele, faz toda a diferença quando a gente está atuando na área e exercendo o nosso papel realmente como jornalista. Quando a gente pensa nessas noções relacionadas ao Código de Ética, ele também está intimamente ligado com a liberdade de expressão, como cidadãos que somos e principalmente como profissionais, e também relacionado à liberdade de imprensa. Então, é muito importante que nesse aspecto já da formação universitária, o jornalista entenda quais são as suas atribuições, as suas obrigações, mas também o quanto ele precisa ser o zelador da liberdade de imprensa, de expressão, de opinião. Claro que guardadas as devidas proporções em relação a uma opinião embasada em fatos, em apuração, né? Uma opinião e uma expressão sobre o fato que estão realmente cumprindo as etapas do bom jornalismo, né? E isso está previsto também no nosso Código de Ética. Então, garantir a liberdade de imprensa hoje, e no Brasil isso vem sendo cada vez mais discutido, em décadas passadas isso já era, mas no momento pós-pandemia isso ganhou ainda mais força, porque a gente percebeu que o trabalho do jornalista profissional, aquele que se capacita, que fica ali 4 anos numa graduação, se especializando, não só na parte profissional, mas humana, científica, enfim, faz com que esse profissional chegue ao mercado com um maior repertório, e um repertório que também tangencia
o próprio código de ética e a própria forma como lidar. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, liberdade de opinião e, consequentemente, trazendo para o nosso escopo de trabalho a liberdade de imprensa, eu sou muito favorável neste sentido, que é preciso conhecimento, é preciso estudo, é preciso que você tenha repertório para que isso realmente se faça com a responsabilidade que se espera de um profissional da área do jornalismo.